Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, eu sou Juninho Noronha e você está no canal Santidade.com e hoje eu estou aqui com meu irmão Wesley, que vai trazer um testemunho de conversão maravilhoso do protestantismo, a verdadeira igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Vou deixar ele se apresentar para vocês, contar um pouquinho da história dele, vocês vão ficar aí impactados com esse testemunho e vocês vão ver que aqueles que estudam não tem outro caminho a não se tornar católicos. Oi, Wesley, gente, fica à tudo bem? vontade. Obrigado, Juninho. Valeu. Então, meu nome é Wesley, eu tenho 26 anos, vim de um lar evangélico, né, e eu vou aqui falar hoje como que o impeachment de Dilma Rousseff, né, me levou para a Santa Igreja Católica. Ali em meados ali de 2014, 15, né, mais ou menos, que explodiu, né, aquela confusão toda, e eu naquele fuzuê fui ver por que, né, que estava acontecendo aquilo, né, fui procurar algum filósofo, algum sociólogo, algum cientista político, né, alguma coisa assim, para me tentar entender o que estava ocorrendo. Daí eu fui conhecer o grande, né, filósofo Olavo de Carvalho, né, infelizmente nos deixou recentemente, né, mas conheci ele e gostei dele muito, né, e aí ele tinha um programa chamado True or Speak, né, na época, né, que ele falava que, como que era, rogo a Santíssima Virgem Maria e a Santo Padre Pio de Pietrelcina para que nenhuma injustiça seja cometida neste programa. E eu ficava muito encucado com isso, sabe? Porque, tipo assim, eu achava que todo católico era burro, né? Fazer o quê? Aí ele veio e fala do Santo Padre Pio, quem que é esse Santo Padre Pio? Que confusão é essa? Que quer dizer isso, né? Aí disso eu caí na história do Santo Padre Pio de Pietrelcina e fiquei completamente maravilhado, né? Tá até aqui, inclusive. Ô Wesley, mas conta pra gente, nessa época do impeachment e tal, você querendo descobrir um pouco mais sobre política, uma sinceridade no debate, sair do campo ideológico, né, que contamina muito o debate e tal, sim, e você queria beber uma água mais pura, mais rasa. Você encontra então com as aulas do professor Olavo de Carvalho, essa jaculatória que ele fazia. Nessa época você era o quê? Participava então, de qual igreja? Uma boa pergunta, Juninho. Eu era quadrangular na época. Quadrangular. Isso. Sapatinho de fogo. Eu era quadrangular. Aí nesse meio do caminho, eu saí um pouco da igreja. Quando eu voltei, né? Saí pouco tempo, sempre alguém me puxa da igreja. Eu nasci pra igreja mesmo, não tem jeito. Aí fui pra Batista. Certo. Aí foi na Batista, eu comecei a ver algumas diferenças assim que começaram a me incomodar. Na quadrangular, por exemplo, a Santa Ceia para eles, né? Todos podiam comungar, né? Uhum. Na Batista, não. Na Batista, só você tinha que ser batizado e, além disso, você tinha que examinar a si mesmo. Sim. Aí isso ficava, tá bom, vou examinar a mim mesmo. Aí eu pensava, tem um pecado aqui, opa, não vou comungar. Aí, beleza. E na outra mês, que lá é mensal, né? A Santa Ceia deles, o pecado do mês passado ficava martelando na sua cabeça. E a consciência dizia, você não pode se aproximar da mesa do Senhor, que está em pecado. E aí, como é que faz? Exatamente, como é que faz? Aí no terceiro mês, idem. Até que de vergonha eu peguei a Santa Ceia, um colega meu chegou lá, pô, Deus já te perdoou, não precisa ficar assim não. Aí de vergonha fui e sei, né, vamos dizer assim. Aí fui aprofundando meus estudos e descobri o grande sacramento da confissão que existe na Santa Igreja Católica. Isso para mim abriu os horizontes, né? Abriu um leque, assim, que ali eu vi que eu vou ter o perdão dos meus pecados realmente e vou poder me aproximar da ceia do Senhor. E assim, a diferença, assim, para você que viveu os dois extremos, né, por exemplo, aquilo que os nossos irmãos separados falam, eu confesso direto com Deus. Mas esse confessar direto com Deus não alivia a nossa consciência, né? Porque São Tomás de Aquino vai dizer que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, a tua consciência, que segundo Santo Agostinho, é a voz de Deus gritava para você. Você não pode se aproximar da ceia do Senhor, que, detalhe, gente, a ceia protestante não existe transubstanciação. Não existe milagre eucarístico, mas a consciência dele dizia que ele não podia chegar, por ser um ato religioso. Então, quando você começa a estudar sobre a confissão, você começa a perceber, então, que aquilo ali era um meio de se aproximar da ceia do Senhor sem peso na consciência? Então, sim e não. Sim e não, vamos lá. Porque chegou no ponto entre os sacerdotes também, sabe? Certo. Eu falei, tá, mas como é que eu vou me confessar com um pecador? Um pecador. Aí eu
estudando também, né? Eu vi, peraí, mas eu não como a comida lá do restaurante que é uma pecadora que faz? Ele não, a comida dela no minuto do mesmo jeito? Então por que não o sacerdote pecador, que ele está ali pela Santa Igreja, é um sacerdote válido, não poderia perdoar meus pecados a si mesmo? Então a gente vê que Deus usa o sacerdote, pecador ou não, para nos perdoar os pecados. E aqui tem uma história muito engraçada que Santo Antônio estava pregando o sermão, levantou uma aliança de ouro e disse: essa aliança é de ouro, se eu jogar no chão e pisar, vai valer ainda o ouro? O povo falou sim. Se eu cuspir, vai valer o ouro? Sim. Se eu botar na lama, vai valer o ouro? Sim. Então a mesma coisa é o sacerdote, mesmo que ele esteja emporcalhado de lama, cuspido, pisado pelo pecado, o que ele carrega dentro é um vaso de ouro espiritual, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Exatamente. é Jesus que perdoa através do sacerdote. Exatamente isso. Sabe, aqui também para falar um pouco também, né? Eu comecei a estudar a história da igreja e vi a sinfonia de ideias ao longo de 2000 anos, sabe? Sim. A gente pega o século I, Santo Inácio de Antioquia. Onde está Jesus? Está Aí está a Igreja Católica. Século IV, Santo Agostinho. Não, tem o século III, Santo Ambrósio. Onde está Pedro, está a igreja. Século IV, Santo Agostinho. Eu não creria no evangelho se não me levasse a autoridade de Santa Igreja Católica. Isso para mim foi também muito difícil aceitar essa informação. Aí depois que eu vi, a gente tem o evangelho por causa de quê? Por causa da Igreja Católica. Me fala uma coisa aqui, Wes, para a gente ir se caminhando para o final do vídeo. Esse processo de conversão, de estudo, né, de sinceridade, porque a primeira coisa que a pessoa que vai estudar a fé católica, ela precisa ter uma sinceridade no coração, ela estudar ali com aquela sinceridade. E outra coisa, é uma graça de Deus também se abrir a essa sinceridade, né? Quanto tempo levou esse processo, desse contato com o professor Olavo, com essa jaculatória que te despertou para saber quem é o Padre Pio, depois a questão da consciência, da confissão? Quantos anos levaram para que você dissesse assim, não, eu tenho que ir para a Igreja Católica? Pulou da quadrangular para Batista, depois da Batista. Conta um pouquinho para a gente esse processo. Ou então, para mim foi muito difícil esse processo, sabe? Porque, como eu posso dizer aqui, perdão, viu, gente, mas vai sair. Foi difícil por causa... A gente como é que eu posso dizer? Os protestantes em si é um anticatolicismo, né? Então, sim, esse processo, assim, de eu sair do anticatolicismo, né, da prostituta da Babilônia, dessas coisas assim, para ir para a Igreja Católica foi muito duro. Então, durou 7 anos de estudo, sabe? Para eu ter a consciência, vamos dizer, ter certeza que eu estava realmente no caminho certo, né, de virar católico. Foi muito sozinho, sabe? Eu perdi amigos, né? Quando Sim. eu estava nas outras igrejas, né? Mas... E sua mãe e seu pai ainda decisão. São? Sim. Meu pai é um católico IBGE. Repete essa frase. Foi uma excelente decisão. Decidir-se por Cristo é sempre uma excelente decisão. Cristo deixou uma igreja que é santa, é una, é a verdadeira igreja universal. Então teu pai, católico de IBGE, não tinha muito testemunho. Tua mãe? Minha mãe evangélica, né? Respeito muito, né? Só para deixar claro, gente, Sim, respeito muito as outras religiões, né? Mas você estudando, você conhecendo a Santa Igreja, não tem como, né? Você é católico, apostólico. Wesley, você já fez primeira Eucaristia, Crisma, essas coisas? Como Hoje foi esse estou na processo? catequese. Está na catequese para fazer a primeira Eucaristia. Que Tô alegria. doido, né, pro sacramento da confissão chegar. Oh, que bênção, louvado seja Deus. E quantos anos já tem os 7 anos de estudo e da decisão, não, vou me tornar católico? Quantos anos já está nesse Então processo foi no de catequese? 31 de outubro de 2021, né? E comecei a catequese em 2022, né? Glória a Deus. Então, tá quase chegando a hora Quase chegando. da comunhão, da confissão. Vai ser lindo, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Deixa aqui uma frase para alguém que está aí na dúvida. Tem muitos irmãos que nos acompanham aqui que são protestantes, mas na sinceridade dos seus estudos estão assim, eu quero conhecer mais a igreja e tal. Deixa para essa pessoa aí uma dica do que ela pode fazer para se aprofundar com sinceridade na igreja. Ou então recomendo muito a vida e obra de Santo Padre Pio de Pietrelcina, sabe? Um sacerdote assim, exímio, né? Espetacular, maravilhoso. Todos os adjetivos o Padre Pio é pouco. Então tem o Padre Paulo Ricardo também, que é outro sacerdote maravilhoso, faz um trabalho incrível de apologética. Doutor Scott Hahn, americano, tem vários livros já traduzidos para o português. E também eu indico também... ex-protestante, né? Ex-pastor, né? Ex-pastor. Ex-pastor que... E ele converte a pastor, ele não converte nem leigo, não. O negócio dele é mais seu. E para encerrar, né, o Dave Armstrong também foi ex-protestante também, que faz outro trabalho incrível de apologética também, que são grandes pessoas que me ajudaram, né, em minha caminhada de fé. Então,
Louvado seja Deus. Se você gostou desse testemunho, deixa o seu like, comenta aí para poder dar divulgação nesse canal e ajudar que mais almas possam se encontrar com a verdade que é revelada dentro da fé católica. Deus abençoe. Salve obrigado, Maria. Gente. Salve Maria. Valeu!